A paz do Senhor, primários, tios e tias. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical no canal Resumindo a EBD. E para você que é novo e está chegando agora, meu nome é Eliana Gomes. Nós estamos aqui para resumir as aulas da lição dos primários, quarto trimestre 2024, que tem como tema a história da queda e a salvação. E a lição de hoje tem como título Morrer para o pecado e viver para Deus. E antes de orarmos, eu deixo aquela dica de ouro para cada professor. Prepare com antecedência a sua aula, prepare a salinha para receber os alunos com aquele conforto, com aquela alegria de sempre chegue mais cedo, que isso é muito importante, o professor ser o primeiro a chegar. Prepare louvores que estejam relacionados com o tema a ser tratado na lição. Aproveite o momento do louvor, tire oferta, ore com os alunos e tenha uma boa aula. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma escola bíblica dominical. A nossa oração é que cada um que estiver assistindo esse vídeo seja abençoado, seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que possa aprender mais e mais da tua palavra e que tenha uma boa aula, que possa sair de lá regozijando de alegria. Abençoe cada professor, cada aluno e esteja conosco em o nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para o objetivo da nossa lição. Entenda o significado do novo nascimento. E o ponto central da lição diz que quando aceitamos a salvação em Jesus, ganhamos uma nova vida e precisamos agir de uma nova maneira também. É interessante aqui esse ponto, porque o novo nascimento fala de uma nova mudança, de novas atitudes, de uma nova maneira de viver. Então é muito importante que a gente frise isso para os alunos, que nós precisamos de mudar o nosso comportamento, uma vez que quando éramos criatura, que é assim que nós aprendemos, fazíamos tudo em desacordo com a palavra de Deus. Não agíamos como a Bíblia diz que precisamos agir. Mas quando nós participamos do novo nascimento, ou seja, quando nós nascemos de novo, essa mudança precisa ser bem clara em nossas vidas. Essa mudança precisa ser nítida. As pessoas precisam olhar para nós e ver que realmente há uma mudança. Que tipo de mudança é essa? Se nós brigávamos, não podemos brigar mais. Se mentia, não podemos mentir mais. Se falava palavras torpes, palavras que desagradam a Deus, não podemos falar mais. Palavrões, não podemos falar mais. Então essas mudanças precisam ser visíveis em nossas vidas. Então, professor, aproveite, explore bem esse tema. Fale com seus alunos que o novo nascimento se trata de mudança de vida, mudança de comportamento. E aqui vai uma dica especial para que o professor confeccione cartões escrito: você foi muito esperado ou você foi muito esperada. Quando os alunos chegarem, entregue esse cartão para o aluno e já inicie sua aula falando da promessa, como vimos na aula passada, que o Salvador foi muito esperado. Houve uma promessa que viria um Salvador, que salvaria a humanidade. Então o professor já vai começar falando desse cartão que ele entregou para a criança. Vai dizer que quando o papai e a mamãe, quando a família ficou sabendo que eles estavam para vir, que a mamãe estava gestando uma criança, eles foram muito esperados. Houve aquela expectativa de saber se era menino ou menina, como que seria o rostinho, há aquela expectativa de quando que nasceria. Assim também foi Jesus, o Salvador prometido, que viria salvar a humanidade. Por muito tempo ele foi muito esperado. Então, professor, aproveite e explique para o aluno que o Salvador foi muito esperado e de fato ele veio para salvar a humanidade e nos preparar uma vida eterna com ele. O Memória em Ação está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 3, parte B, que diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é muito importante, nós
explicar para os alunos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E com certeza, alguma criança, algum aluno vai perguntar se é possível nascer de novo e como se dá isso. Então, explique para o aluno como que é o novo nascimento. E a dica para o Memória em Ação, para que o aluno memorize melhor o versículo, eu sempre gosto de cantar o Memória em Ação, mas é importante que o professor tenha a sua dinâmica, que ele possa fazer algum recurso que leve o aluno a repetir mais vezes o Memória em Ação para que ele consiga fixar ele na mente. O professor pode fazer um cartaz, pode fazer um quebra-cabeça, ou então cantar como eu gosto de cantar. E desde o início aqui no canal eu tenho cantado o Memória em Ação. É interessante o professor explicar para o aluno que o intuito não é decorar, né? Porque a gente decora, a gente esquece. Mas é memorizar. Como sempre eu gosto de ler uma outra versão. Hoje eu vou ler na versão A Bíblia de Estudo da Mulher, que diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é uma expressão que significa ter uma mudança radical. E aqui, professor, explique para o aluno que Jesus um dia diz: uma coisa é necessária para ver o reino de Deus. Que coisa é essa? Nascer de novo. Que nascer de novo significa morrer para uma vida de pecado e viver para Deus. Viver praticando todos os ensinamentos que ele ensinou. E o que pode significar esse novo nascimento para nós, para a faixa etária de criança de 7 a 8 anos, que vai querer entender o que é deixar de fazer coisas que não agradam a Deus e fazer aquilo que ele nos ensinou. Você pode adaptar isso à idade. Por exemplo, não responder o papai e a mamãe, ser obediente, não xingar palavrão, não brigar com coleguinha. Isso tudo são atitudes que vai fazer com que eles compreendam o que é o novo nascimento. É deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus e viver somente praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Meu nome é Ruth. Hoje eu vim aqui para memorizar o versículo da escola dominical. Lembrando que essa é a memoriação da lição 11, que tem como título Morrer para o pecado e viver para Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Encontra-se em João, capítulo 3, versículo 3, parte B. A sugestão de louvor para essa lição tem o hino da harpa 447, que diz: nascestes de novo, andas já com Deus, pertenceis ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, e ao fim da era linda, lá no céu tu estarás. Outro louvor é Meu Coração Era Sujo, do 3 Palavrinhas. É assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz a sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. E o outro louvor é o sabão, também dos 3 palavrinhas, que diz: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar.
é Jesus. Dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. E cantando Memória em Ação, vamos cantar assim. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora vamos para a hora da história. Como já lemos o título, Morrer para o Pecado e Viver para Deus, você vai encontrar a história de hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Você pode estar lendo o capítulo 3 de Mateus inteiro, se você tiver o tempo, ou se não, simplesmente falar o título desse capítulo, o resumo, no que consiste esse capítulo, que fala sobre a história do batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. E depois, vamos ir para o Evangelho de João, capítulo 3, do versículos 1 ao 21, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos que nele crer tenham vida eterna. O texto também diz que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, no primeiro momento que o Salvador foi enviado, ele veio para salvar a humanidade. A Bíblia fala que ele é amor, mas é justiça também. Então agora, ele veio como Salvador para nos resgatar desse mundo de pecado, desse mundo cheio de tristeza, cheio de coisas ruins que tem acontecido e que tenta a todo momento nos afastar do Senhor. Então, como vimos na aula passada, houve uma promessa que Deus enviaria o Salvador. E de fato ele enviou o Salvador prometido, Jesus, o seu único Filho, para salvar a humanidade do mundo do pecado. E quando cresceu, começou a anunciar o reino de Deus a todo, curando e operando milagres. Naquele tempo, o profeta João Batista pregava no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. João Batista era um profeta muito especial, foi anunciado há muitos anos sequer antes de existir pelo profeta Isaías. Segundo a história, João Batista era um homem simples. Usava roupas feitas de pelo de camelo, um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mato. Os moradores de todas as cidades que rodeavam o Jordão iam ouvi-lo. Eles arrependiam-se dos seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. E aqui o professor pode perguntar para o aluno: quem aqui já viu um batismo? E quem aqui sabe explicar o que o batismo representa? Ouça atentamente, ajudando e elogiando a cada aluno que participar. Pois é, até hoje o batismo é algo muito especial, pois o descer às águas de olhos fechados simboliza a nossa morte para o pecado e a maldade. Já o momento de sermos levantados das águas simboliza o novo nascimento. Agora que nascemos de novo, estamos prontos para vivermos para Jesus e para as boas obras que ele nos ensinou. Mas nem todos que iam ouvir a João Batista eram pessoas sinceras que queriam se chegar a Deus. Alguns eram fariseus, ou seja, judeus muito religiosos que deveriam ser pessoas boas. Mas, infelizmente, nem todos eles praticavam a lei de Deus com amor e sinceridade de coração. Muitas vezes, eles agiam de forma cruel e achavam que ninguém percebia suas maldades, pois as disfarçavam com suas atitudes religiosas. Mas João disse a eles: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do castigo de Deus? Afinal, a Deus ninguém consegue enganar. Não mesmo. Tudo que se faz escondido ou com segundas intenções de coração, o Senhor também vê. Eu os batizo com água para mostrar que vocês arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabem a respeito de quem João Batista estava falando? Exatamente, ele estava se referindo a Jesus, o Messias. A Bíblia nos conta que certa vez o próprio Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. João Batista tentou de todas as maneiras
convencê-lo a mudar de ideia. João Batista disse: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor quer que eu o batize? Mas Jesus explicou que era importante, pois o próprio Filho de Deus, Todo-Poderoso, estava nos dando exemplo, mostrando a importância do batismo, não é mesmo? João concordou, e logo que Jesus foi batizado, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer em forma de uma pomba sobre ele. Então, do céu veio uma voz que diz: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Você já imaginou ouvir o próprio Deus dizer isso? Pois é, agora imaginem só, conta que havia ali um fariseu, líder dos judeus. Sabe qual era o nome desse fariseu? Nicodemos. A Bíblia diz que em uma noite, Nicodemos foi visitar Jesus curioso para saber mais sobre o reino de Deus. E disse: nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Será, crianças, que isso é possível? Pode perguntar aí na sua classe, para ver o raciocínio da criança, o que elas podem falar, o que pode dizer, qual que é a solução que elas dariam para essa pergunta. Se há uma possibilidade de um homem, sendo já velho, grande, nascer de novo. É interessante aqui você mostrar para a criança uma sementinha e explicar o processo que aquela sementinha passa até se transformar numa planta, numa árvore. E aí, então, a criança vai ter uma noção mais ou menos. Será que seria possível encolher novamente, virar uma criança e nascer de novo? Não é possível, claro que não. Mas Jesus estava falando aqui do nascimento espiritual, de quando nós falamos sobre o batismo, quando somos submergidos na água e nós levantamos, as coisas velhas ficam para trás. O homem velho, a velha natureza, morre ali naquele momento que somos batizados nas águas. E quando nós subimos novamente, estamos mostrando um novo nascimento, que agora nós somos pessoas novas, que vai mudar a atitude, que vai mudar a forma de falar, de agir, o comportamento. Se a gente xingava, não vai xingar mais. Se brigava, não vai brigar mais. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Então, Jesus explicou que o que significa nascer da água e do Espírito, nos tornarmos filhos de Deus. E aí ele diz lá em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Um dia, todos os que nascerem de novo viverão com Jesus no céu, onde não haverá mais morte, nem choro e nem dor. Por isso que todos que aceitam a salvação em Jesus ganham uma nova vida, precisam agir de uma nova maneira também, assim como Jesus ensinou. Que maravilha! Essa história é muito profunda e as lições, elas são linkadas uma com as outras. A anterior, nós falamos sobre a promessa que Deus enviaria o Salvador, e aqui nós já estamos falando que após esse Salvador vir, é necessário passar por um processo se nós quisermos chegar no reino de Deus. As lições são profundas, são um assunto maravilhosos que nós precisamos de adaptar à idade das crianças para passarmos uma mensagem e que elas possam sair da classe entendendo o que nós queríamos passar. Então, que Deus possa abençoar o professor, dar ele sabedoria, para ele conseguir aplicar essa aula de uma maneira simples e fácil para que as crianças possam absorver todo o conteúdo que o professor passar. E eu quero pedir ao professor que não esqueça de preparar a sua aula e de levar materiais, recursos que possam prender a atenção do aluno na aula, para que eles possam sair dali entendendo realmente o que significa o novo nascimento. Agora eu quero orar com você para nós finalizarmos essa aula. Querido Deus, te louvamos por mais uma aula.
por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de conhecermos mais um pouco da Tua Palavra, de aprendermos mais um pouquinho de Ti. Que o Senhor possa abençoar cada um que ficou até o final, cada professor, cada aluno, e que a aula seja produtiva, seja excelente, que o Espírito Santo de Deus ministre em cada coração, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui as atividades para você que me acompanha, para você que gosta de fazer as atividades em casa. Você pode estar corrigindo e já levar o seu exercício pronto para a sala de aula. Aqui está o número 1, o número 2 e o exercício de número 3. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um beijo no coração, forte abraço, eu te espero na próxima aula, querendo Deus.